Estamos de volta com Boa Tarde Cidadão e agora vamos conversar com o professor, educador Joiran Medeiros. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Um prazer tê-lo conosco, professor. Eu inicio a nossa entrevista conversando um pouquinho sobre esse lado da cidadania que muitas vezes é esquecido. Muitas vezes só pessoas que têm alguma pessoa na sua família com alguma necessidade especial, com alguma deficiência, ou os próprios é quem entende a importância da gente discutir esses assuntos, né, e de criar cada vez mais condições de acessibilidade para todo mundo. Na sua avaliação, professor, as pessoas têm estado mais conscientes e têm olhado de forma mais atenta para pessoas nessa situação, nessa condição, ou não? Bem, na verdade nós tivemos ganhos muito importantes e avanços muito importantes nessa área, né? Tanto do ponto de vista da legislação, né, que nos ampara, como do ponto de vista da atitude das pessoas. Obviamente nós ainda não estamos no estágio que desejaríamos. É cultural, né? É cultural. O hábito, o costume, né? Isso. E muitas pessoas realmente não estão atentas e conscientes para a importância de tratar todos de forma igual. Leva tempo, Robson. Quem conhece a história, né, da educação especial ou a história do atendimento às pessoas com deficiência sabe muito bem que o abandono, o preconceito, a discriminação, a falta de oportunidade marcou historicamente a todos nós. E embora nós tenhamos leis, né, que amparam, a gente tem que ver que a lei em si, por si só, ela não garante esse direito. E para isso a gente está no conselho e sempre lutando para que esses direitos sejam... Tentar trabalhar a conscientização, né, para que o direito seja efetivado, né? Não adianta estar na garantia constitucional se na prática não funciona. E aí eu lhe pergunto, professor, como tem sido o seu dia a dia, também como portador de deficiência, como tem sido o seu dia a dia também membro do conselho, né, em termos de atividades que você desenvolve para fazer com que as pessoas se conscientizem e respeitem o direito que vocês têm? Do ponto de vista pessoal, eu tive também uma trajetória marcada pela discriminação, pelo preconceito, não podia ser diferente, né? Embora teve uma estruturação familiar muito grande e uma oportunidade de estar na escola e na escola inclusiva, né? Eu nunca estudei em escola exclusiva, sou um defensor da escola inclusiva, e essa escola me deu um amparo para me oportunizar estar hoje na condição de professor. Hoje, os instrumentos que nós temos legais e os conselhos e a participação social que nós temos, né, enquanto sociedade civil e enquanto representantes, inclusive, de governo, os conselhos têm exercido esse papel de trazer à tona as questões que nos afligem, as barreiras que ainda são muito grandes, né? Tanto do ponto de vista arquitetônico, como da comunicação, não é? Como dos transportes, como das calçadas, enfim, a gente elencaria aqui uma série de barreiras que estas barreiras, na verdade, elas aumentam o grau de deficiência. Não é? Isso. E de exclusão também, né? E de exclusão. E como é que é, professor, esse dia a dia de tentar transitar pela cidade, pelos ambientes onde as pessoas com deficiência trabalham? Como é que se consegue construir essa mobilidade onde ela não existe? Porque eu acho que primeiro tem que construir na cabeça das pessoas e isso depois se refletir nas estruturas físicas que excluem as pessoas, né? É verdade, Robson. E a gente tem dito o seguinte, né? Nós temos um lema que diz: nada sobre nós sem nós. O que foi feito historicamente foi sem nós. E por ser sem nós, é que as barreiras, não só físicas, mas atitudinais, as barreiras da atitude das pessoas em incluir, em trazer, né, para o meio e fazer participar, tem, de certa forma, dificultado, porque, infelizmente, às vezes as pessoas só se conscientizam quando elas mesmas são vítimas de limites, seja do ponto de vista físico, sensorial e outros limites, para poder acordar sobre esta nossa problemática e nos trazer para a vida social. Então, tem sido difícil, acho que, na verdade, reflete muito da nossa luta, da nossa coragem, da nossa vontade
de viver e viver em sociedade, e aí a gente tem buscado. E aí eu pergunto, professor, como tem sido, agora falando um pouquinho sobre o dia a dia, as atividades desenvolvidas pelo Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência? Bem, aí nós, enquanto estrutura, né, de participação social, de cidadania, nós temos buscado, junto ao poder público, né, o executivo, o próprio legislativo, encaminhar leis, né, discutir em instâncias as questões que nos afligem do ponto de vista do transporte, né, coletivo, da acessibilidade ao transporte coletivo, a ter transportes com plataformas elevatórias, de poder transitar nas repartições, né, nos logadouros públicos, porque tudo isso existe obstáculo. Inclusive o transporte público, né, eu acho que é um dos grandes obstáculos para a mobilidade, porque nas calçadas e nas ruas é praticamente impossível, por exemplo, um cadeirante conseguir se locomover. Eu já vi vez ou outra alguma alma heróica perdida numa cadeira de rodas que eu paro e penso, meu Deus, como é que esse ser humano consegue, no meio do nada, andando com a cadeira de rodas, se arriscando, passando carro, ônibus, do lado dessa pessoa numa cadeira de roda e a pessoa lá. Mas o ônibus mais acessível, né, porque geralmente as pessoas, dependendo do tipo de deficiência que ela tenha, ao longo do período da sua vida, ela foi excluída de muita coisa, até de oportunidades de trabalho. Isso. E aí fica muitas vezes sem uma renda que lhe dê uma condição melhor de vida, e aí tem que muitas vezes andar de ônibus. Né? E aí você vê, às vezes, vereadores e determinados empresários de ônibus dizendo, mas isso é um custo muito alto, isso vai duplicar o preço da passagem, não pode garantir acessibilidade de ônibus, isso é fantasia. Veja bem, essa sua fala é muito importante para todos nós, né? Há uma máxima nossa que desde que exista uma pessoa com deficiência, por demais suficiente que a cidade esteja preparada. Nós não temos uma cidade, não é Natal, no Brasil nós não temos uma cidade, exceto, como exemplo, a cidade, por exemplo, de Curitiba. Mas Natal já teve 100 ônibus acessíveis. E aí o empresariado, uma hora, diz que o elevador... E aí foi desfazendo? O que é que foi que houve? Os ônibus foram ruindo, foram se quebrando e faltou manutenção, faltou, na verdade, vontade. Eu diria vontade, porque essas pessoas precisam compreender que elas não precisam ter esse limite para compreender a todos nós. Exato, e tem que haver acessibilidade, inclusive porque, por exemplo, as próprias pessoas, quando já vão atingindo uma certa idade, mesmo que não tenha fisicamente nenhuma limitação, mas elas vão ficando com mais dificuldade de se locomover. Aí você imagina, às vezes tem calçada ou baixa demais, ou alta demais, como é que um idoso, por exemplo, vai pegar um ônibus, né? Tem aí também a situação, pessoas idosas, né? Aliás, pessoas obesas, mães com carrinho que precisam trafegar com seus filhos, né? Isso são pessoas que se enquadram nessa necessidade especial. E, para tanto, é dever, tem a legislação que nos ampara, da cidade se tornar acessível a todas essas pessoas. Estamos conversando no Boa Tarde Cidadão de hoje com o Joiran Medeiros. Ele é professor, educador e membro do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, aqui no Boa Tarde Cidadão de hoje. Professor, e fala pra gente então, assim, na sua visão, hoje os governantes, se a gente pensar no prefeito, na governadora Fátima Bezerra, o prefeito de Natal Álvaro Dias, os demais prefeitos municipais de modo geral, você percebe uma preocupação do ponto de vista que vai além do discurso para fazer mudanças em relação a mais acessibilidade para as pessoas que precisam? Olha, nós temos aí, vamos falar em termos de governo, um governo com perfil popular, com perfil de um discurso inclusivo. Inclusivo. Não é verdade? Né? Inclusivo. A governadora ela tem um discurso inclusivo, tem uma prática inclusiva. E já sentamos com ela. E já encaminhamos para ela propostas nossas. Nós estamos, inclusive, aguardando. Foram bem recebidas? Fomos bem recebidos pela governadora. Ela ratifica, inclusive, o projeto inclusive na educação. Por exemplo, nós temos um estado que há muitos anos tem uma perspectiva inclusiva na educação. E ela já ratificou que essa perspectiva vai continuar, a despeito do governo federal hoje, chamar de atualização, está chamando atualização, que de atualização não tem nada, na verdade é uma perda da política de 2008, nós estamos perdendo essa perspectiva, mas o governo do estado aqui acena
na verdade, para a manutenção dessa política inclusiva. Nós temos um grupo na secretaria que também tem esse entendimento, na secretaria estadual. Quanto ao governo municipal, eu confesso que nós temos uma estrutura na Casa dos Conselhos, né? Também já temos um diálogo também com o Executivo, embora tenhamos que admitir que ainda está muito distante, nós estamos muito distantes de dizermos que temos uma cidade ou um estado acessível. Isso para nós esse é um depoimento muito importante, né? E assim, já finalizando, que o tempo passa rapidinho, eu gostaria de lhe reforçar, né, que você possa, nas lutas de vocês do Conselho, pleitearem isso, talvez especificamente seja em relação à Prefeitura de Natal. As praias da cidade de Natal não são acessíveis. Vez ou outra tem algum movimento, às vezes da SADEF, algum movimento do pessoal daquela empresa da Hortorrio, que faz alguns movimentos maravilhosos de inclusão, que leva alguns equipamentos para as pessoas com deficiência terem acesso à praia, né, que nós temos aqui. Veja só que é algo tão simples, mas a dificuldade é gigantesca. Então, por que não existirem estruturas permanentes? Não tem nada que seja estrambolicamente, usando essa palavra assim, caro, que uma prefeitura não possa resolver, ou o Estado. Não sei bem se seria a prefeitura ou o Estado, mas eu queria reforçar aqui essa sugestão para que você possa tentar junto aos seus companheiros, né, nessa luta que eu acho que seria trazer mais acessibilidade para todo mundo, né? Não tem a menor dúvida, e eu acho que o momento é privilegiado. Você tocou numa coisa importante, nós estamos aí à beira do plano diretor. O plano diretor da cidade, que é relativo ao município, os meus companheiros do Conselho me elegeram como representante no Concidade. No Concidade. Nós temos assento no Concidade e eu representando o Conselho. É lá onde nós estamos aguardando e estamos participando da discussão do plano diretor da cidade. Porque não adianta discutir plano diretor apenas se o gabarito é este, o gabarito dos prédios é aquele na praia. Acessibilidade e inclusão. Isso! E eu vou discutir o tamanho dos prédios. Você falou bem. E as calçadas e o acesso à praia, que é elementar, que nós não temos, né? Você se referiu aí a duas situações, SADEF e Hortorrio. Eu acompanho o projeto. É um projeto maravilhoso, é um projeto que dá acessibilidade ao lazer, que também é previsto em lei. Então nós precisamos, para a cidade ser mais humana, não é só discutir gabarito de prédio, não. É discutir as vias, os equipamentos, os mobiliários públicos, não é? Que eles tenham acessibilidade, não só física, mas do ponto de vista da comunicação aos surdos. Perfeito. A língua de sinais, do direcionamento às pessoas cegas, o deficiente visual, o direcionamento às guias, né, rebaixadas. Perfeito. Bom, nosso tempo chegou ao fim. Eu quero agradecer a sua participação no nosso Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo e receba um kit de produtos Lucena e de produtos Sinha Maria para você aproveitar com seus amigos e familiares. Fazer uma tapioquinha com as castanhazinhas aqui no cafezinho depois das reuniões. Eu agradeço, muito obrigado. Agradeço a você e às empresas que estão ofertando isso ao programa. Muito obrigado. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão. Continue ligado com a programação da Band Natal.